Então, pessoal, boa tarde. Bora começar aqui, tá? Tá sem. Ah, tava sem áudio, desculpa. Boa tarde, pessoal. Tava gravando já. É, Vamos lá, né? Alguém falou de questão. Atividade 6, né? Questão 5. Vamos ver. Atividade 6. Visualização de dados. Ah, tá errado, já tô vendo. A soma de todas as frequências. Não era isso, amigo? Alguém falou aí. Sim, era. Perfeito. Lá dizia que a resposta correta era a É, frequência relativa você no viu, intervalo. você viu ali, né? Na hora que eu. Uhum. Beleza, obrigado. Na hora que eu marco ali no formulário, eu marco a correta, né? Um clique ali errado, você deixa a questão errada. Mas é isso aí. Beleza. Beleza, galera. Ó, gente, eu dei uma atualizada aqui no conteúdo, tá? De resumos, slides e resumos em imagens e vídeos. Coloquei aqui o da aula passada e o que dessa aula já, porque é nesse. Peço para que sempre, pessoal, esse tempinho que eu dou no início, esperando vocês. Hoje eu ia começar de 1h15, ainda é 1h23, estou aqui desde 1 hora. Mas, ou seja, dá para vocês darem uma Vamos direto. assistida nesse vídeo que eu boto, porque esse vídeo é introdutório, então é muito bom para você entrar na aula já com alguma informação, né? Coloquei as aulas gravadas aqui, de verdade, essas aulas gravadas aqui são mais para dar validade, né? Registrar o curso e, de fato, mostrar que você estava presente, uma prova apenas mais para isso. Não é o ideal para conteúdo mesmo, porque eu passo alguns dias, alguns minutos aqui, momentos falando no curso e blá blá blá. Não sei que você vai adiantando o vídeo e bota uma velocidade maior. Aí tudo bem. Mas o conteúdo tá aqui, né? O conteúdo didático que é bem simples, né? E o com slides também, que é bem didático, fora os resumos. Então, isso aí é o que vocês precisam, né? Não tem tem aulas em vídeo? Tem. Tem aulas em vídeo? Tem. Tem aulas aqui do professor em vídeo. Eu acho que eu nunca coloquei aqui, né? Mas tem umas aulas aqui minha. Quem quiser e quem puder, me segue aí. Tiago Holanda 83. Aula de Python, dia 21. Tá gerando a imagem aqui. Esse tempinho que eu tava fazendo com vocês era pra gerar a imagem. Aí, já gerou. Rapaz, eu não faria nunca uma imagem dessa. Olha isso, galera. Eu não faria nunca uma imagem dessa. Aí o chat fez aqui. Eu vou só conferir se ela tá em ordem, né? Rapaz, olha, quem trabalhava fazendo imagem dessas coisas, esqueça. É aquele tipo de coisa, né, gente? E até um QR Code aqui que eu vou que eu nem criei, né? Na verdade, eu vou ter que ajustar esse QR Code dele. Eu vou até perguntar, esse QR Code funciona? Tá, já tá me dando uma solução aqui que eu nunca tinha botado QR Code nessas imagens, não. É, tipo esse que vocês fizeram, né? Chegou a imagenzinha pra vocês. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui algumas playlists de estatística, ó. De estatística eu tenho essa daqui.
De Excel tem vários, mas tem esse de estatística aqui. Olá, já pararam? Que tem esses vídeos que eu mando para vocês. E tem na verdade, esse seria o curso mais para vocês. Mas já tá os vídeos. Inclusive, uma das tarefas que vai chegar para vocês aí é essa. Ó. Vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer o que eu estou fazendo aqui, como uma forma de exercício de limite central. Tá? Esse daqui também. Fixar o conteúdo. Tá? Provavelmente eu vou botar aí para vocês durante o curso. Aliás, essa semana já estou na... Essa daqui foi uma atividade de... Noções de quê? Probabilidades. Isso. Eu vou até colocar aqui já. Até reutilizar a posta. Depois eu coloco, porque eu tenho que verificar direitinho isso. Mas eu vou botar aí provavelmente mais 3 exercícios. E depois vocês vão ter umas práticas dessas em vídeo. Tá? Vai ter uns de distribuição. Esses aqui, porque a gente tá aqui, né? Ó. A gente tá aqui, né? A gente vai falar hoje de distribuições de probabilidade binomial, Poisson, se der tempo normal e T-Student. Então, se não, mas eu acho que dá. Vou tentar fazer com que dê. Que na aula passada era para eu ter adiantado mais esse assunto. Então, assim, é meio que a metade do curso. Então, eu vou colocar os exercícios lá que deve estar em noções de probabilidade, mas já vou colocar o de binomial, Poisson, que é teoricamente a metade do curso. Aí, depois vai ter normal, T-Student, introdução, esse aqui, né, o capítulo 5. E a gente termina porque o projeto entra um pouco do capítulo 6. Então, assim, não é o conteúdo, mas entra. Então, meio que a metade do curso é aqui mesmo, onde a gente está hoje. Né? Então, eu vou colocar aí umas atividades de práticas que envolve até o capítulo 4 aqui. Né? Esse vídeo que vocês viram agora eu falando ali, que eu mostrei para vocês, ele é uma atividade que envolve esse capítulo 4. O anterior é um que envolve o capítulo 3. E tem um outro que eu não coloquei, mas vou colocar o que envolve mais o capítulo 1 e 2. Né? E aí vai ter um depois de intervalo de confiança. Então eu vou colocar mais esses vídeos como forma de tarefa que não é um projeto, sabe? Eu vou ver até se eu substituo o projeto desse módulo 1 por essas tarefas aí. Esses vídeos tarefas, né? Essas tarefas em vídeo, porque forçam mais um pouco de vocês, né? O questionário é legal, mas é mais de fixação, pessoal. O questionário é mais de fixação, né? Então vai ter sempre os questionários, mas vão ter umas atividades em vídeo para vocês replicarem o que eu estou fazendo no vídeo, como forma de aprender mesmo esse conteúdo. Só para não esquecer aqui de um detalhe. Beleza? Deixa eu botar mais. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Cadê o... Tranquilo? Então vai ter essas atividades aqui, tá? Em noções de probabilidades aqui, mas vai ter atividade de binomial, papapá, e vai ter as atividades em vídeo, tá? Que eu vou colocar aqui também. Então vamos lá para a gente não perder tempo, né? A gente utilizou esse slide 4 aqui na aula passada. Eu até estava querendo fazer um melhor, não sei se foi esse que eu usei ou se foi outro. Bem, se não foi, isso aqui a gente já viu na aula passada, né? Vocês confirmam comigo. Professor, não está aparecendo na sua tela. Tá, eu vou compartilhar agora. Na aula passada a gente viu noções de probabilidades, não foi? Deixa eu só abrir ela aqui, para ver onde eu parei. Até bom a gravação fica. Ah, porque eu usei o outro slide. O outro slide mais detalhado que eu não estava com esse pronto. Tá, mas eu usei, ó, probabilidade de teorema de Bayes, beleza. Né? Então, nesse slide aqui,
E esse tempo todo eu falando não estava passando, né, era a tela. Cadê vocês, hein? Só o meu colega que tá aí, é? O que é que eu tava falando? Aqui tá os slides, resumos em vídeos, e que eu peço sempre, antes da aula, assistam o vídeo, dê uma passagem nos slides, que vai facilitar o entendimento de vocês. O link, conteúdo didático, que eu falei para vocês, ó, tá aqui. A gente tá aqui, ó, nesse assunto, na metade do curso, praticamente, do módulo 1. Né? Hoje a gente vai ver se termina esse módulo 4. Ou não. As aulas que eu deixo só como forma de registro mesmo, né, para comprovar a aula. E as atividades que a gente está em noções de probabilidade, mas eu vou colocar novas atividades hoje, inclusive, referente já ao assunto de hoje, essas atividades que são questionários de fixação. Porém, o que eu disse a pedir para vocês, me segue lá, se inscreve. Essa minha conta nem é inscrita nele, né? Quando eu venho aqui em playlists, eu tenho um curso aqui que é muito parecido com o de vocês, que é esse aqui. Olá, já pararam para... Eu estou botando inclusive esses vídeos e que tem umas atividades aqui, ó, curso que eu vou mostrar para vocês como atividades. Isso aqui, por exemplo, ó, vocês vão fazer no Excel para vocês fixarem o conhecimento daquilo que a gente falou, do teorema do limite central, de coisa desse tipo. E aqui também é outra atividade, que eu dou uma aula e falo desses assuntos, inclusive do que eu vou falar hoje. Então, por isso que eu não vou passar ainda, porque eu ainda vou falar, né? Porém, eu até estou pensando em tirar o projeto e colocar essas pelo menos essas 5 atividades em vídeo, né? Como atividades para você concluir o curso. Não só essas atividades aqui, né? Porque aí fica muito leve. Mas vamos lá, vamos embora, para não perder tempo. Né? Vou abrir aqui. Bem, na aula passada a gente viu isso aqui, né? Só que eu vi com outros slides, né? O que era a probabilidade clássica, frequentista, subjetiva. Isso aqui é um slide gerado pelo conteúdo, tá, gente? A gente estudou o que eram essas mutualmente exclusivos, independentes, condicionais. Tá? O que é a probabilidade a priori, a posteriori, né? Então, só para ficar claro, né? Eu vou até abrir aqui se alguém não viu, se ficou em dúvida, que é um detalhe importantíssimo. Esse conceito aqui. Teorema de Bayes. A probabilidade... Eu vou só... vou falar aqui, depois eu... A probabilidade condicional, que é aquela que, dado um evento, ou seja, você tem a probabilidade a priori, aquela, por exemplo, qual a probabilidade do Brasil ser campeão mundial? Bem, eu pego todas as Copas do Mundo que ele participou, vejo quantas ele ganhou, eu tenho a probabilidade a priori aí. A probabilidade é essa, a priori. Tá, tudo bem. Dado... Aí eu vou fazer uma logística aqui só para... Não é muito didática não, mas só para a gente sair do muito formal, né? Dado que o torneio é nos Estados Unidos, qual é a probabilidade do Brasil ser campeão? Bem, aí você tem uma condição já, né? Então, a probabilidade condicional de um evento A, dado que um já aconteceu. Isso é o quê? Esse exemplo não foi legal não, tá? Eu quis só dar a confusão. Tá a confusão no ar, né? O Brasil é campeão, não é? Porque quando foi nos Estados Unidos a gente ganhou, né, gente? Eu não sei se a maioria aí sabe, mas... mas é o seguinte, a condicional é aquela ideia de que o evento B já aconteceu. E agora, qual a probabilidade do evento A acontecer? Né? O exemplo mais didático é aquele do testar positivo e estar doente, né? Vamos ver. A probabilidade de estar doente é 1%, ou seja, 1% da população fica doente. Então a probabilidade de estar doente é 1%, isso é a probabilidade a priori. Beleza?
Agora sim, dado que o teste foi positivo, a sua probabilidade não é mais 1% de estar doente. Com certeza vai aumentar. Mas também não é 100%. Né? Vai depender de outras situações. Então, dado que algo já aconteceu, qual a probabilidade agora dele acontecer? Né? O exemplo das cartas aqui que a gente estudou é o mais... Né? Qual a probabilidade, por exemplo, de eu tirar uma carta de copas? É 13 de 52. Mas dado que eu tirei uma carta vermelha, qual a probabilidade de eu tirar uma carta de copas? Agora já é 50%. Porque dado que eu tirei uma carta vermelha, a metade das cartas ali é de copas e a outra metade é de ouros. Né? Então essa é a probabilidade condicional. É condicionada a um evento que já aconteceu. O teorema de Bayes, né, ele já tem uma ideia diferente. Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas ele precisa da propriedade a priori, né, da probabilidade a priori, que é a inicial. Né? A posteriori, que é o que a gente vai calcular aqui no teorema de Bayes, aqui a probabilidade a priori, antes de qualquer informação eu tenho essa probabilidade, eu tenho o que a gente chama de verossimilhança na análise de dados, que é a probabilidade de observar B dado que A ocorreu o inverso. Qual a probabilidade de eu testar positivo dado que eu sei que a pessoa está doente? Qual a probabilidade do cara estar doente? É a probabilidade a priori. 1% da população fica doente. Beleza, está doente. Então a minha probabilidade é 1%. Agora, dado que o cara testou positivo, qual a probabilidade agora de estar doente? Ou seja, eu observei o B, o evento B, que testou positivo. Qual a probabilidade agora de estar doente? Né? Qual a probabilidade total de testar positivo? É o que ele chama de normalização, né? Só dando nome aos bois aí. E a probabilidade a posteriori, que é o que a gente calcula com o teorema de Bayes, é a probabilidade de A, dado que B foi observado nesse contexto aqui. Qual é a grande questão? A probabilidade a posteriori, ela é uma probabilidade ajustada, né? Baseado no evento que aconteceu. Eu vou pular todos esses cálculos aqui, que isso aqui é só uma fórmula, ninguém vai estar decorando isso. Se precisar calcular em algum momento, você vai olhar. O importante é você entender, e aí eu venho para cá. Entender os dados. Ele, por exemplo, aqui tem um exemplo, que 2% da população tem uma doença rara, ou seja, a probabilidade a priori é 2%. Eu tenho que um teste, um detalhe muito importante, aqui, às vezes o cara confunde probabilidade a posteriori com condicional. Vejam uma coisa, eu tenho um teste aqui, que é a probabilidade de observar B, dado que algo aconteceu. É a verossimilhança, ou seja, o teste detecta corretamente 95% dos casos. Ou seja, qual a probabilidade de dar positivo, dado que ele está doente? É 95% dos casos. Ele disse a mim, corretamente, quando ele dá positivo, 95% dos casos, ele está certo. Então isso é a verossimilhança, que é a probabilidade de dar positivo, dado que ele está doente. O dar positivo é o evento B. Logo, né, quer dizer que existe 5% ali que ele chamou de positivo, mas não estava doente. É o que a gente chama de falso positivo. O que é o falso positivo? Falso, lembra disso? É quando eu erro. E o positivo? É porque eu disse que era positivo. Então eu errei dizendo que era positivo. No começo, quando eu estudava isso, galera, eu me confundia, né? Então a forma que eu decorei foi essa, que eu aprendi, né? Foi essa. Falso, eu errei. Positivo, porque eu disse que era positivo. Falso negativo, eu errei. Por quê? E disse que era negativo. Então logo, aquilo ali é positivo. Né? Falso positivo, errei. Dizendo que era positivo. Logo é negativo, ou seja, o cara não tinha doença. Verdadeiro positivo, acertei. Verdadeiro. Positivo, dizendo que era positivo. Verdadeiro negativo, acertei. Verdadeiro, dizendo que era negativo, dizendo que ele não tinha doença. Tá? Então, aí é a probabilidade de ser positivo, dado que ele não está doente, 5% é o restante, né? É aquela galera que ele disse que era positivo, mas não estava doente. Aí você diz, então quer dizer que se eu testar positivo, eu tenho 5% de chance de não estar doente ainda? Não, não é isso. Ele está dizendo que isso aqui é o falso positivo. 5% de chance dele errar. Então, se um paciente recebe um teste positivo, qual a chance que ele está doente? Ou seja, qual a probabilidade de B, ou seja, de ser positivo,
dado que ele realmente tem a doença. Né? Aí eu vou para os cálculos aqui, não vou mostrar matemática básica. Né? E a gente até falou disso. E ele chega, ó, a probabilidade dele estar doente, dado que o teste foi positivo, é 28% aproximadamente. Ou seja, ainda é baixo, né? E aí assim vai estudar essa interpretação. Por que é baixo? Né? Porque você tem uma doença rara. Mesmo dando positivo, a sua probabilidade é baixa. Se a sua verossimilhança aqui, que também é chamada de sensibilidade, tá? Esses termos são importantes vocês irem se acostumando. Fosse maior do que 95%, fosse 99%, 99,5%, por exemplo, 99,90%, esse valor aqui iria aumentar, né? Então, assim, o que é que você tem que entender? Você tem que entender é isso aqui, ó. Probabilidade clássica é a quantidade de casos favoráveis isso é da aula passada, tá? Total de casos. O que são eventos mutuamente exclusivos é aqueles que não podem ocorrer simultaneamente. O número não pode ser par e ser ímpar ao mesmo tempo. Então a probabilidade de um número ser par e ser ímpar é zero. A probabilidade do número ser par e da coroa é diferente. Aí são independentes. Aí eu posso calcular. Tudo bem. Posso calcular esse também, mas vai ser zero, porque a probabilidade dos dois acontecerem é... Agora, eventos independentes é de um não afeta o outro. É aquele com a probabilidade de dado pai que isso é cara. Né? E aí eu posso calcular simplesmente multiplicando as probabilidades. Porém, quando eu tenho probabilidade condicional, eu tenho a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que B já aconteceu. Né? E aí, é só eu dividir a probabilidade de A e B pela probabilidade de B. Não precisa chegar nessa conclusão de como chegou nessa fórmula. Agora, a probabilidade a posteriori é uma atualização a probabilidade de A. Ou seja, é uma atualização da probabilidade a priori, que é dada a partir da ocorrência de B. Tá? Então veja, inclusive, que são formas diferentes de se calcular essas probabilidades. Então o que é isso passa a mostrar? Evento simples, é composto. Probabilidade frequentista e probabilidade subjetiva. A probabilidade frequentista, né, é aquela que você vai coletando ao decorrer do... Qualquer dúvida, pergunta ou vem aqui no material, pessoal. Ao decorrer do tempo, beleza? Tá aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, tá tudo aqui, galera, ó. Tô só revisando, nem entrei no de hoje ainda. Tá lá no comecinho mesmo. Esse aqui é o conceito de amostragem. Ah, eu passei direto. Isso aqui a gente já viu. Aliás, a gente já passou da metade do curso, né? Desculpa. É o 4 que a gente tá. Aqui, ó. Frequentista. Né? A básica, a clássica, é aquela que você vai repetindo, né? A própria probabilidade clássica. Se eu jogar com a probabilidade de jogar uma moeda e cair cara. Tá, beleza. Então, 50%. Beleza. E se eu ficar jogando essa moeda 1000 vezes, né? Então eu vou ter uma probabilidade frequentista. Além da probabilidade de julgamento pessoal, enfim, a gente já comentou disso aqui. Beleza? Então, só eu fazer algo rapidinho aqui e a gente continua. Um minutinho. Na brincadeira.
Voltei, galera. Aqui só pegar também uma aguinha ali. Beleza? Galera, o que a gente vai estudar hoje, e vocês vão continuar estudando depois, é alguns tipos de distribuição dos dados. Eu trouxe esses slides assim porque a aula fica mais resumida, né? Alguém aqui já deve ter estudado no colégio a distribuição binomial, né? Quando é que eu vou usar esse tipo de distribuição? Veja, todo mundo já entende o que é a distribuição. Oi, Matheus. Todo mundo já entende o que é a distribuição dos dados, né? Ou seja, qual é a forma que aqueles meus dados, quando eu coleto, eles estão distribuídos. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, começar a pensar qual é a probabilidade de eu ter pessoas abaixo de 20 anos de idade na minha cidade. Porque eu pego todas as pessoas, as idades, né, coleto e faço como está a distribuição daqueles dados. Né? Nesse caso, eu vou ter um gráfico de distribuição de valores inteiros, né, discretos, não contínuos, não considerando que eu estou considerando apenas o valor exato da idade. Mas eu posso ter, por exemplo, vendas do dia, então é contínuos, então eu vou ter um gráfico, uma distribuição que durante o dia, sei lá, eu vou aumentando, depois eu caio, ou eu tenho uma venda baixa no início do dia e depois eu subo, ou, enfim, o que é que eu estou analisando, né? Ou eu estou analisando a quantidade total de cada dia, né? Ou de cada hora do dia, não sei, o que é que eu estou coletando lá de vendas na minha empresa. Então, para cada situação, você vai ter um tipo de distribuição de dados. Né? Aqui a gente só fala das principais, mas há várias. Né? Então, a distribuição binomial, né, que é uma distribuição que está preocupada, basicamente, com valores, né, onde você vai ter ou um sucesso ou um fracasso. Né? Imagina aí. Eu tenho uma distribuição de acertos que eu tenho naquela brincadeira, né? De flecha. Tchá, tem que acertar no alvo. Então, primeiro, acertei. Segundo, errei. Terceiro, acertei. Então eu faço isso 10 vezes, acerto 7. Quanto com a minha probabilidade? É 70%. Né? Então veja, o que é que eu estou analisando? Sucesso e fracasso? Né? São os itens. O que é que eu vou analisar na distribuição binomial? Sucesso e fracasso? Tentativas fixas? Né? Vou tentar 10 vezes. Vou tentar 100 vezes. Aí você já começa a pensar, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de eu acertar? Esses eventos são independentes, né? A chance de eu acertar na primeira é a mesma da segunda? Ou, não, desconsiderar aqui o fato de você ficar mais experiente, mas se eu chegar perto, acertei na primeira,
o alvo, eu, por exemplo, vou ficar mais distante agora, para a segunda já vai ser diferente, a minha probabilidade vai ser mais difícil. Não, você tem a mesma chance. Então os eventos têm que ser independentes. Um evento não pode atrapalhar o outro, ou interferir no outro, né? Ou seja, a probabilidade de sucesso é constante. Então tem uma formulazinha aqui, vocês não vão se preocupar, se calcula no Excel, ferramentas, tem tudo aí, né? Mas para vocês entenderem, isso é um chamado coeficiente binomial, né? Ou seja, número de maneiras de escolher K sucessos em N tentativas. Bem, como é que eu calculo quantas, se eu for tentar 10 vezes, como é que eu calculo quantas eu vou acertar? Ou seja, K sucessos, N tentativas. N é a quantidade de vezes, né? Então, como é que eu calculo esse binômio aqui? Ó? N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Fica à vontade para realizar esse cálculo, né? Até no Excel você pode planejar isso aí. Você tem que entender o que é N, a quantidade de tentativas, e K, quanto sucesso. Beleza? Então, o coeficiente binomial, que é o número de casos, o número de sucessos, em N tentativas. Então, o que a gente chama de coeficiente binomial é exatamente quantos sucessos eu vou ter. Tá, eu quero saber qual a probabilidade, por exemplo, de eu ter 7 sucessos. Eu vou atirar 10 vezes. Qual a probabilidade de eu acertar 7 vezes? Bem, você sabe qual é a sua probabilidade de sucessos desejados? Ou seja, você sabe esse seu P aqui, é a outra variável? Sei. A minha probabilidade ali é em torno de... Eu acerto 8 vezes, 80%. Eu sei que minha probabilidade de acerto é 80%. Tudo bem, então você já tem seu P. Você já tem seu N, seu K e seu P. É só matemática, né? Essa outra probabilidade aqui, de baixo, né? É a probabilidade dos fracassos, né? Os restantes. Então, assim, se você tem uma situação dessa, onde eu estou verificando sucesso e fracasso, eu só tenho binomial. Esse bi vem daí de duas opções. Né? Eu tenho uma quantidade de tentativas. Eu vou tentar 50 vezes, eu vou tentar 100 vezes. Cada tentativa minha é independente uma da outra. E a minha probabilidade de acertar é sempre a mesma, né? Eu tenho um problema de uma distribuição binomial. Se eu, inclusive, quiser calcular a média dessa distribuição, é só eu só multiplicar N por P. E é muito simples de entender isso. Imagina aí se eu dissesse assim, rapaz, minha probabilidade de acertar no alvo ali é 80%. E é. Então, em média, tu vai acertar quantas vezes? Se eu disser assim, se eu tirar 100 vezes, em média, tu vai acertar quantas vezes? Automaticamente tu vai dizer, tu vai acertar 80. Né? Mas, necessariamente, eu vou acertar as 80? Não, pode ser que eu acerte 90, 70, 75, 50. Depende até de quê? Depende até da minha variabilidade, depende até de quão variável eu sou. Lembrou aí de variância e desvio padrão, né? Coeficiente de variação, vai depender disso aí. Se eu sou um cara que rapaz, eu tenho uma variabilidade baixa, tenho variabilidade alta, a variância, né? A variabilidade dos meus acertos aí. De cara você vai dizer 80 vezes. Por quê? Porque tu fez uma conta rápida. Tu fez o N, que é 100, e multiplicasse por P, que é 0,8. Dá 80. Né? Se eu disser assim, ó, eu tenho 80% de chance de acertar no alvo. E é. Então se eu te fizer uma pergunta, se eu atirar 100 vezes, tu acha que eu vou acertar quantas vezes? Tu vai dizer 80. Pela lógica, mas é exatamente isso mesmo. É a média de acertos aí. Que é 100 vezes 0,8, que vai dar 80. Agora, se eu quiser calcular a variância, eu pego essa mesma esperança, né? Essa E aqui é de esperança, que é N vezes P, e multiplico por 1 menos P, que é 0,20. 1 menos P é 1 menos 0,8, dá 0,20. Então, eu pego aí esse 80 e multiplico por 0,20,
né? Vai dar 80, agora deu bugado aqui. N vezes P vai dar 0,8, 0,16, né? 0,16. Deu até bugada feia, viu, gente? E é bom que fica gravado. É cheio de coisa na cabeça. Então a variância vai dar 0,16, né? Perceba o quê? Perceba que se você quiser aumentar, se essa variância só vai ser alta, se você diminuir a probabilidade aí, por exemplo, de acerto, você vai para 0,50, por exemplo. O 1 menos P aumenta, né? Aí você vai aumentar também a sua variância. Quanto maior a sua média de acerto, menor a sua variância. Beleza? Então eu pergunto assim, a sua questão é, beleza, eu vou lançar uma moeda 10 vezes, então N é quanto? 10. Qual a probabilidade de eu acertar 6 caras? Bem, o K é 6, é quanto sucesso eu vou ter. Beleza, K é igual a 6. E qual a minha probabilidade de acerto básica? É 50%. Né? Caro ou coroa, uma moeda não viciada é 50%. Eu jogo isso nessa fórmula aqui e eu vou ter a probabilidade de eu ter 6 sucessos exatamente é 20,5%. Se o cálculo não estiver errado aí, né? 210 vezes 1 menos 0,5 dá 0,5. N é 10 menos K. Esse cálculo aqui eu tenho que conferir depois, tá, gente? Se está correto. A gente pode até fazer aqui. Ali no Excel, até para vocês entenderem melhor a forma. Mas vamos considerar que esteja. Eu não conferi esse cálculo, tá? Mas vamos considerar que esteja. Qual é o importante aqui que você entenda? Se a probabilidade de você ter exatamente 6 caras. Né? Vamos dizer que seja 20%. E eu acho que... Beleza. Mas normalmente o que é que a gente analisa? A gente não analisa a probabilidade de ter 6. Normalmente a gente faz o quê? Qual a probabilidade de eu ter até 6 sucessos? Né? Aí você vai calcular o quê? A probabilidade de ter 6, de ter 5, de ter 4, de ter 3, de ter 2, de ter 1, de ter 0. Obviamente a probabilidade de ter 0 é a menor. É tu jogar 10 vezes a moeda para cima e as 10 vezes cair coroa. De ter 1 é de pelo menos 1. Se você cair 2 vezes, já não está dentro dessa probabilidade. A probabilidade de ter 1. E assim por diante. De ter 2. Então você soma essas probabilidades menores. E se você considerar que isso aqui é uma área, veja que a probabilidade de ter até 6 seria o tamanho dessa área aqui. Que ele calculou de cada um e deu 82,8%. Então isso é muito usado, por exemplo, para você que está analisando lote, né? Até qual a probabilidade, você pode dizer, eu estou analisando aqui lote com defeito e sem defeito. Então a minha probabilidade de ter um lote com defeito é de 3%, vamos dizer. Então é a minha probabilidade. Beleza. E qual é a probabilidade de eu ter nessa minha produção aqui um lote com defeito? Ou até 10 lotes com defeitos. Né? Então eu vou ter essas probabilidades. E aí eu vou ter um aceitável. Bem, se a minha probabilidade de ter um lote com defeito é muito baixa, calculei aqui com o binômio de Newton está muito baixo, ok. Não tem problema. Né? Isso aqui vai ser aplicado a depender do seu problema. Aonde você está usando, né? O que você vai utilizar. Eu vou só abrir aqui o material real mesmo, que é esse. Vou lá para binômio. E esse exemplo eu acho que está lá. Acho que é o mesmo exemplo.
Suponha 10 lançamentos, moeda justa, probabilidade igual a 0,5. Queremos P igual a X igual a 6. Ou seja, a probabilidade de obter exatamente 6 caras. O binômio, né? 10, 6. 0. Ah, tá. Porque aqui ele tava faltando, né? Essa fórmula aqui. Tava faltando o P elevado a K, né? Por isso que eu achei, ele resumiu ali. E 1 menos P elevado a N menos K. Então aqui, como P elevado a K, P e 1 menos P são iguais, por isso que ele somou e ficou 0,5 elevado a 10, tá correto. Né? Aí deu 210 vezes 0,5 elevado a 10, deu 20%. Eu tava vendo esse 10 aqui e tava achando que tinha sido errado. Mas é porque, como a probabilidade é 0,5, né? Então tanto o P quanto o menos P tem o mesmo valor, ele juntou aí a base e somou os expoentes, né? Beleza, então é isso mesmo, né? O binômio de Newton. A cumulativa é simplesmente você somar isso aí. Por isso que aqui esse I de 1 até K, né? É exatamente K, é a quantidade de sucessos. Então se eu quiser saber qual é a probabilidade de ter até 6 caras, até 6, ou seja, 0 a 6 sucessos, eu tenho que sair calculando a probabilidade de 0, de 1. Veja que, né, até vai aumentando essas probabilidades. Até 6. Depois eu somo essas probabilidades e chego a 82%. É a nossa probabilidade cumulativa, né? E esse é um gráfico, né, do binômio de Newton. Eu até vou fazer outro slide desse, porque como esse capítulo 4 ele é muito grande, tem muita informação, talvez um slide só de 15 fique muito resumido, né? Então, por exemplo, ele não colocou aqui essa distribuição, né, de um binômio de Newton com esses dados, n igual a 10 e p igual a 0,5. Então, qual a probabilidade de eu ter 0, de ter 1, de ter 2, né? A maior probabilidade vai ser de ter 5, né? 5 caras e 5 coroas. Essa vai ser a maior probabilidade. E não vai ser 50%, obviamente, né? Você tem que calcular ela. Essa daqui é 20, né? A probabilidade de ter 6 é igual à probabilidade de ter 4. A probabilidade de ter 7 é igual a de ter 3, de ter 8, de ter 2, de ter 9, de ter 1. De ter 10 é a mesma probabilidade de ter 0. Né? A probabilidade de ter 10, se você pensar direitinho, que é igual a de ter 0, é só você multiplicar de fato 0,5 elevado a 10. Pensa comigo. Qual a probabilidade de ter 10? É uma probabilidade independente aí, pô. É a probabilidade do primeiro evento ser cara, 0,5. E do segundo ser cara, 0,5. Então qual a probabilidade do primeiro e do segundo ser cara? 0,5 vezes 0,5, ou seja, 0,5 ao quadrado. Se eu for continuando, eu vou até 10. Então vai ser 0,5 até 10. De cabeça eu vou sacar isso aí. Não precisa nem botar no binômio. Mas quando eu botar no binômio, o que vai acontecer? K não é 0? Aqui vai ser 0. Zerou essa parte daqui. Né? E aí quando eu for somar, não vai fazer nada. Beleza? E aí vai ser a mesma de T10. Vamos para Poisson agora. Poisson, que é outro tipo de distribuição. Eu vou também falar da distribuição normal daqui a pouco, tá? Mas posso na aula que vem repetir a distribuição normal. Começar dela, assim como hoje eu comecei de noções de probabilidade. Beleza? Então, na distribuição Poisson, inclusive, só um detalhe, quando eu for fazer o novo slide desse capítulo 4, eu vou dividir até Poisson e vou criar uma só para normal e T-Student, que são mais importantes. Distribuição de Poisson, antes de falar dela, qual é a ideia? A ideia dela
é você verificar qual a distribuição de um evento acontecer, um evento aleatório acontecer. Que tipo de evento é esse? É quando eu estou querendo verificar a quantidade de vezes que algo aconteceu. Estou tentando falar de uma forma mais simples, que algo aconteceu num determinado tempo. Por exemplo, eu posso pensar em várias coisas. Cenário de uma central de atendimento. Eu tenho, em média, 4 chamadas por minuto nessa central de atendimento. Então, quando eu tenho um exemplo desse, onde eu quero verificar as probabilidades em relação à quantidade de ocorrências em um dado tempo, quantidade de chamadas em um minuto. Eu tenho, em média, 4 chamadas no minuto. Isso não quer dizer que a cada minuto eu vou ter 4 chamadas exatamente. Não, minha distribuição não é uniforme. Se eu tivesse distribuição uniforme, sim. Então, ela não é uniforme. Ela é uma distribuição de Poisson. Então, na distribuição de Poisson, vai ter minutos que eu vou ter 2 chamadas, vai ter minutos que eu vou ter 8 chamadas, 6 chamadas, 4 chamadas, 5 chamadas, 1 chamada, 3 chamadas, 2 chamadas, 8 chamadas. Em média, eu calculei, né? E eu tenho uma média de 4 chamadas por minuto. Aí eu posso fazer perguntas. Então, qual é a chance de eu receber 6 chamadas no minuto? Aí eu tenho uma probabilidade. Né? E aí eu venho para esse cálculo, essa letra grega aqui, ó, o lambda, né? Eu tenho uma letra lambda, que é exatamente a média que eu tenho. Né? Se eu sei, em média, que eu tenho 4 chamadas por minuto, por quê? Porque eu coletei durante um dia, cada minuto, quantas chamadas eu tive? Eu fui coletando lá, na minha central de atendimento. Durante um mês. Aí, em média, ou durante um ano, em média, eu calculei 4 chamadas por minuto. Aí teve minutos que eu tive 12, teve minutos que eu tive nenhuma. Sei lá. Vai depender da variação desses dados. Aí, né? Os conceitos vão ficando aí na cabeça de vocês de que tudo está conectado. Então, em média, eu tenho lá meu lambda. Beleza, e que é o meu K? É a mesma coisa. Eu quero saber quantas chamadas eu tive no minuto. Eu vou ter, qual a probabilidade de eu ter aquela quantidade de chamadas no minuto. Né? Rapaz, o meu sistema cai se eu tiver mais de 10 chamadas no minuto. O sistema cai. E qual a probabilidade, então, do sistema cair? É a probabilidade de eu ter mais de 10 chamadas. Então, eu calculo a probabilidade de ter 0, de ter 1, de ter 2, de ter 3, de ter 4, de ter 5, de ter 6, de ter 7, de ter 8, de ter 9, de ter 10. Vai dar quase 100. Eu subtraio isso de 100, o resto é a probabilidade do sistema cair, né? Porque, sei lá, acontece alguma coisa lá e vai cair. Eu tenho clientes entrando na minha loja. Tem um contador lá. Plim, plim, tá contando. Qual a probabilidade, então, de eu ter mais de 6 clientes entrando em 1 minuto? Ou em 10 minutos, ou em 1 hora? Eu que vou decidir isso aí. Então, esse lambda é essa taxa constante de ocorrência. E aí, tanto a média quanto a variância, numa distribuição desse tipo, elas são iguais e é o próprio lambda. Tá? A fórmula é essa. Esse é um número constante. Né? É só você aplicar essa fórmula que você precisa entender. Por exemplo, aqui, eu tenho em média, sei lá, 4 chamadas por minuto. Esse gráfico aqui está dizendo que seria 5, né? Então, por exemplo, ó, nesse minuto aqui eu tive 3. Nesse minuto aqui eu tive esse bolo de chamada. Nesse minuto aqui eu tive só esse. Passou-se 1 minuto, passou-se 1 minuto. Essa é a ideia. Tá? Posso vir aqui no outro material, porque tem um exemplo mais detalhado, né? Como eu disse a vocês, ficou um pouco resumido. Mas é isso aqui, ó. Né?
Uma central tem 4 chamadas de pino, qual a probabilidade de receber 6? Eu pego o 4, tá lá, elevo a 6, vezes esse valor de euro aqui, de cabeça aqui, eu não vou saber lhe dizer, elevo a menos 4, faço fatorial de 6, blá blá blá, 10%. Esse valor aqui é exatamente, várias áreas onde é utilizado, por exemplo, com a probabilidade de ter um certo número de falhas em uma máquina em um dia, né? Chamadas recebidas, chegadas de emergência, tráfego. E lembre, qual a probabilidade de chamada de emergência? Tráfego, por exemplo. João Pessoa aqui, antes de ontem, não sei se tem alguém daqui, do nada ninguém sabia o que aconteceu, um trânsito que não existiu nunca, sem ter nada na cidade. Juntou-se algumas coisas, uma rua foi fechada, chuva, não sei aonde, o outro parece que saíram de uma cidade, vieram para cá, do nada tudo aconteceu. Um trânsito, ou seja, qual a probabilidade de eu ter uma certa quantidade de carros ali em uma hora? Bem, se eu olhar depende de que hora é essa. Então você, como conhece o negócio, você vai dizer, depende, se é depois de 5 da tarde ou se é depois de meia-noite. Então você vai analisar o quê? Então eu só vou analisar no horário de rush, né? Trânsito com a gota lá. Tudo bem, então eu só vou coletar naquele momento. Aí a minha média de carros ali vai ser bem alta, inclusive. Então esse é o gráfico, né? Aqui é a distribuição daquele exemplo, né? Vocês viram essa distribuição aqui. Aquela outra distribuição que estava no outro slide, ela é essa daqui, que é uma distribuição com n igual a 10 e p igual a 5. Né? Porque no outro slide não estava dizendo isso aqui, né? A falta de detalhes. Por que p igual a 5? Que é a própria probabilidade, né? Não, isso aqui é o binomial, desculpa. Estou errando aqui, gente. Estou perdendo a... Depois, só eu não botei não, foi. Essa daqui é com lambda igual a 4. Aqui é a própria média de ocorrências ali no intervalo de tempo. Eu vou voltar para aqui, só para revisar. Qual é a diferença da binomial para a Poisson? O que é que cada uma mede? A binomial vai medir quantos sucessos eu vou ter em N tentativas. Né? Se ela vai contar isso, eu consigo calcular a probabilidade. Logo, eu vou ter a probabilidade de sucesso em N tentativas. Lembrando daquelas premissas lá da binomial. Poisson vai ser a quantidade de sucessos ao longo do intervalo de tempo. Contagem, né? Vamos dizer que sucesso seja aqui chamadas, né? Não necessariamente sucesso, mas chamadas. Ou seja, é no intervalo de tempo. Né? Tem um limite, né? Você não pode ter a quantidade de sucessos maior do que a quantidade de lançamentos, ou, por exemplo, de N. Você não pode ter sucesso K maior do que N, resumindo. Já aqui, teoricamente, não. No Poisson não tem um limite superior fixo, né? Eu posso ter infinitas chamadas, né, em um minuto. Teoricamente, sim. É claro que a gente nunca vai ter. Então, no binomial, eu vou ter tanto N, que é o tamanho, quanto a probabilidade, né, de aquilo acontecer. E aí eu vou ter... Essa probabilidade não é a probabilidade de algo acontecer, é a probabilidade inicial, né, anterior, a priori. E aqui eu só preciso saber qual é a taxa de ocorrência daquele evento. Né? Então, qual é a eficácia de um novo medicamento em um grupo de 50 pacientes? Bem, eu tenho N, 50, e tem a probabilidade de eficácia daquele produto. Eu tenho que ter. Aí, para esses 50 pacientes, qual a probabilidade de eu ter sucesso ali em mais de 30? Pronto, binomial. Quantidade de mutações genéticas, aqui foi bem complexo, né, o exemplo. Numa fita de DNA ao longo do tempo. Aí eu vou ter Poisson. Para finalizar, gente, eu só vou dar uma... Já falei muito dessa distribuição. Uma inicializada aqui. Uma introdução normal. Vou comentar novamente dela. Próxima aula. Tá? O que é uma distribuição normal? É uma distribuição para valores contínuos. Começa daí. Tá?
Essa distribuição, ela acontece muito. A gente falou dela, inclusive, no teorema central do limite. Né? Se a gente pegar... Lembra lá que a gente pegava um conjunto, uma amostra, quando a gente falou de amostragem. Uma amostra de dados. Né? Retirava aquelas amostras de dados. Tirava a média. E fazia isso várias vezes. Essa média dessas amostras era uma distribuição normal. Então a distribuição normal ela tem várias características. Não se preocupe em entender tudo isso aqui agora, mas vamos lá. Ela tem várias características. Primeiro, você olha para ela, você vê essa curva de sino. Como assim, Tiago? Por que esse gráfico? Né? Porque isso aqui é a frequência. Por exemplo, os valores que estão aqui no meio, eles ocorrem em maior frequência. Valores que vão se afastando desse valor médio, eles ocorrem em menor frequência. Então, se você juntar tudo isso aqui, você vai ver que ela vai criando, ela vai aumentando a ocorrência quando eu vou me aproximando da média. Ela vai diminuindo a ocorrência quando eu vou me distanciando da média. E o que é que eu sei dessa arquitetura aí, essa curva de Gauss, né? O que é que eu sei? Eu sei o seguinte. Primeira coisa, vocês precisam entender. Se eu calcular a área dessa curva aqui, abaixo dessa curva, quem estudou integral, eu não vou falar disso para vocês. Vocês vão calcular, se a integral dessa curva, essa curva é uma função matemática, gente. Se você calcular a integral dela, você vai ter a área desse cara aqui abaixo. Essa área é 1. Ou seja, é 1 significando aqui certeza de ocorrência. Ou seja, qualquer valor que está aqui abaixo, né? Qual a probabilidade se eu perguntasse qual a probabilidade de um valor estar abaixo desse valor médio aqui? Essa área aqui todinha. 50%. E de estar acima, 50%. Né? Numa distribuição normal, veja que ela não é assimétrica, ela é simétrica. Se eu passar uma linha aqui no meio, ela divide igualmente. Galera, e a gente só vai falar de distribuição normal perfeita, é assim, bonitinha? Não. Tem a distribuição normal que tende a uma normalidade considerando o infinito. Né? Mas você vai plotar seus dados, vai ver se tem uma distribuição normal ali, até a olho nu. Mas você tem cálculos descritivos, que a gente até já falou lá no início das aulas, e tem cálculos que são mais estatísticos, né? Testes estatísticos para você saber se uma distribuição tende a uma normalidade. Você tem um conjunto de valores e pergunta, essa distribuição tende a uma normalidade? A olho nu você já pode dizer aqui, né? Então o que é que você tem aqui? No meio, você vai ter aqui o valor médio. Então imagina que nesse eixo X aqui, você tem um valor médio. Tá? Aqui é porque ele já está trazendo o score Z. Eu vou abrir o outro que está mais detalhado, talvez confunda menos vocês, e vou criar slides para ele. Aqui, ó, pronto. Infinitos valores, formato de um sino, ou seja, uma curva gaussiana, é simétrica. Uma grande característica, a média, mediana e a moda têm o mesmo valor. Quer dizer que se a distribuição for normal, a média, mediana e a moda vai ser sempre o mesmo valor? Não. Isso aí é uma questão perfeita. Né? Na realidade não é bem exatamente isso que aconteceu, mas vocês vão ver que elas vão estar bem próximas. Bem próximas. Né? Então a média é a posição central. Imagina aí que tu pegou as idades de várias pessoas e a média da amostra, o Mi aqui é 35. E tu calculou o desvio padrão e deu 10. Logo, se eu plotar essas distribuições aqui, dizendo que ela é simétrica, ela vai ter uma curva mais ou menos assim. Ele vai dizer o quê? Ó? Tem muitas pessoas ali próximo de 35 anos, acima de 25, e poucas pessoas aqui abaixo. É isso que essa frequência, esse f de x aqui, ó, que a frequência de x está dizendo. Mi é a média. Então, Mi é a média, esse ponto aqui mais alto.
Logo, a mediana, aquilo que eu perguntei a vocês, né, que eu disse a vocês, se eu calcular a área do 35 para trás aqui, ó, essa área aqui, e essa área daqui para cá, vai ser a mesma. Logo, esse 35 vai ser também a mediana, né? A frequência de valores abaixo de 35 e acima de 35. E se é o ponto mais alto, também é a moda. Então, média, mediana e moda tem o mesmo valor. Beleza. Então, isso aqui é uma distribuição normal. Essa é a função que eu não vou, de densidade de distribuição normal, que eu não vou falar. Mas o que é que ela está dizendo aqui? Ó? Essa é essa função. Se você integrar isso aqui, aqui o valor do Ezinho lá que a gente utiliza lá na base do logaritmo natural. Ah, isso não era o número, eu errei. Era a base do logaritmo natural, tá? Esse Ezinho aqui. Que a gente utiliza também de outra forma. Essa questão matemática, gente, é o que menos importa para esse curso aqui de vocês, que é aplicado, tá? Mas vocês precisam entender para interpretar. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu calcular a área abaixo dessa curva aqui, vai dar 1. Se eu passar uma linha aqui no meio sendo simétrica, daqui para trás vai dar 0,5, daqui para frente vai dar 0,5. Já vai entendendo essa ideia de área abaixo da curva. Por quê? X é o valor da variável. Mi é a média. X é o quê? 25, 15, 45, 55. 35 é X também, mas é a média. E gama que eu desvio padrão. Gama. Não, ai Jesus. Sabe, fugiu. Desvio padrão. E a fórmula matemática aqui não é interessante, não precisa. O que é que eu preciso saber? Isso aqui. Que uma função de densidade da distribuição normal, a curva dela vai ser simétrica em torno da média. O ponto máximo vai ser o da média, que vai ser a mediana e a moda. O desvio padrão vai controlar essa dispersão. E que a área total da curva, abaixo da curva, é 1. Então, o que é o desvio padrão aqui? Eu não vou nem entrar no normal padrão. Eu calculei o desvio padrão, deu 10. Sigma. Sigma? Acho que é. Isso quer dizer o quê? Que o que é um desvio padrão da média? Se a média é 35, um desvio padrão da média, acima da média, é 45. Se eu quiser saber quantos desvio padrão tem entre 35 e 45, um desvio padrão. Não é 10 desvio, 10 é o valor do desvio padrão. Eu vou ter um desvio padrão daqui para cá. E vou ter um desvio padrão daqui para cá. Beleza? Por isso que tem um mais 1 aqui, ó, e um mais 2 aqui, ó, menos 1 aqui e um menos 2. Mais 3 e menos 3. Beleza? Então o que é que eu estou querendo dizer? Quanto maior o desvio padrão, o que é que vai acontecer? A curva vai ficar mais achatada. Vamos vir para cá. Imagina que o desvio padrão fosse 30 ou 20. Essa curva, ela ia ficar mais assim, ó. Ela não ia subir tanto, ela ia ficar mais assim, ó. O desvio padrão ia ser mais achatado. Se ele fosse 5, essa curva ia ser mais assim, ó. Estreita. Tá? Então entenda isso numa distribuição normal. Mas aí, a gente tem uma tal de distribuição Z. O que é essa distribuição Z? Para eu poder calcular qual é a probabilidade... Veja só. Se eu dissesse assim, qual a probabilidade, então, de eu ter um valor médio de idades abaixo de 28 anos? 28 é mais ou menos aqui. Tu ia dizer assim a mim. Tiago, para tu ter um valor abaixo de 28 anos, tu ia ter que calcular a área abaixo da curva. Daqui, ó, passa uma linha reta aqui. Né? Não sei se eu tenho um... Aqui não vai ter, né? Mas beleza. Eu passo uma linha reta aqui. E a área de 28, essa área aqui abaixo, é a minha probabilidade de existir alguém abaixo de 28 anos. Fica à vontade para calcular a integral até esse valor aqui dessa curva
até esse valor. Desse valor até esse. Fica à vontade. Né? Ah, não. Tem um jeito melhor. Qual é? Vamos transformar essa curva em uma curva de distribuição normal padrão, que a gente chama de distribuição Z. Essa distribuição Z ela vai ter sempre média 0 e desvio padrão 1. Com essa distribuição Z, eu consigo calcular essas probabilidades. E como é que eu calculo esse Z? Fácil demais. Ó. Z é x, que é o valor, por exemplo, seria 28 nesse meu caso, menos μ, que é a média, 35, dividido pelo desvio padrão, que é 10. Então, quem é o Z de 28? É menos 7 dividido, nesse meu caso aqui, 28 menos 35 dá menos 7, dividido por 10 dá menos 0,7. E o que é que a Z vai fazer? Ele vai medir exatamente quantos desvios padrão a gente está da média. E aí a gente vai poder comparar distribuições diferentes e calcular as probabilidades usando a normal. Veja só. Vamos para cá. Outro caso, vamos dizer, o peso da população. Eu tiro a média da população, tem 70 quilos, com desvio padrão de 5 quilos. Qual a probabilidade de uma pessoa pesar menos de 70 quilos? Bem, eu vou calcular o Z de 75 quilos. Eu vou calcular o Z de 75. Tá, o Z é 1. Ok, o Z é 1. Aí tu diz, então, qual a probabilidade de ter um Z abaixo disso? É a probabilidade de eu ter um Z abaixo de 1. Mas vamos entender, então, esse Z agora. O gráfico do Z está aqui. Ó. O gráfico do Z é esse aqui. É o gráfico que já estava lá, entendeu? Por isso que eu vim para cá. Para explicar isso antes a vocês. É o gráfico que já estava lá. O Z é esse aqui. Lembra que o Z tem média 0? 0. Média 0. E desvio padrão, 1. 1 desvio padrão, menos 1 desvio padrão. Mais 2 desvio padrão, menos 2, mais 3, menos 3. Beleza. Média 0 desvio padrão 1. Essa área aqui, ó, se eu calcular essa área até o de 0 a 1, eu vou saber qual é a probabilidade. Tá? Deixa eu ver se eu fiz aqui um gráfico. Não. O gráfico dessa questão. O que é que eu estou querendo dizer? Ele não tem desvio, ele não tem Z igual a 1? Tem. Então o que é que ele quer? Ele quer a probabilidade de ser menor do que 75. Ou seja, a mesma coisa de dizer, qual é a probabilidade então de ser menor do que 1 na normal padrão? Eu venho para esse gráfico aqui, ó. Esse aqui. Média 0, desvio padrão 1. O que é que ele quer, na verdade? O que ele quer é a probabilidade disso aqui tudinho. Daqui, menor do que 1, é menor do que 75 nos dados originais, é a mesma coisa de menor do que 1 aqui. Essa área aqui todinha. Daqui até aqui. Como é que eu sei essa área? Aí é que tá. Existe uma tabela Z, você pega na internet aí. E aí a gente fala na próxima aula, tabela Z. Você vai consultar essa tabela aqui. E nessa tabela, você vai procurar exatamente o valor, aqui nesse caso, abaixo de 1. Ou seja, se você olhar aqui o resultado do nosso exemplo, ele deu 84,13. Por quê? Alguém já fez essas contas. Certo? Alguém já fez essas contas, ó, e botou aqui na tabela que para 1.0, que foi o resultado que deu no nosso Z, eu tenho ali 84%. Então, quando der 1, eu tenho 84. Quando der 1.01, então você vai ter que consultar essa tabela. Ok, não vai precisar porque as ferramentas fazem isso. Você precisa entender o que está sendo feito. Entender que a probabilidade de alguém ter menos de 75 quilos é a mesma coisa de dizer qual a probabilidade de alguém. É a mesma coisa de dizer qual a probabilidade de estar abaixo de 1 na tabela Z. E isso já está calculado, é só olhar lá. É 8413. Né? Essa probabilidade aqui, ó. É só tu somar, inclusive, 68, 27 com 15,73. Porque o que é interessante? Você entender que
Alguém já calculou isso, né? E alguém já disse que em uma distribuição normal, quando eu transformo isso numa normal padrão Z, eu já sei que a área entre mais um e menos um desvio padrão é 68,27%. Eu já sei disso. Né? Essa área que está 50% que ele está calculando com a área da mediana, com a mediana, né? Considerando que a mediana e a média é a mesma coisa, isso aqui está dando 50%, mas veja que está um pouquinho antes de menos 1 e mais um desvio padrão. Né? Mas é a verdade, né? Em uma distribuição normal, se você pegar e cortar no meio a mediana e cortar o Q1 e o Q3, esse intervalo interquartil aqui vai ter 50% dos valores, né? Que é exatamente o que ele está representando aqui junto com esse gráfico. Tem até de student, aí eu vou falar na próxima aula. Ela é bem parecida com a normal, mas ela é mais indicada para quando eu tenho valores pequenos. Veja, valores pequenos, n pequeno, n igual a 5, n igual a 10, a distribuição normal não é a melhor indicação. Então, quando eu tenho valores pequenos, eu uso uma distribuição T, que ela é mais aberta aqui, ó, certo? E maior e mais larga, mais estreita. É tanto que se você aumentar o tamanho de n, ela tende a se tornar uma distribuição normal. Aí eu explico mais de grau de liberdade, entre outras coisas. Tá? Então na próxima aula a gente conclui esse capítulo 4, que realmente é longo. Né? Eu vou dividir até o material dele em duas partes. Mas, assim como o 3 também é. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Revisamos noções de probabilidade, vimos distribuição binomial, Poisson, iniciamos distribuição normal, normal padrão e distribuição T-Student, que a gente vai ver na próxima aula. Acredito que conteúdo, a gente vai ter ainda uma aula para isso aí, uma ou duas aulas para estimativa de parâmetro, capítulo 2. Vamos terminar em 3 aulas, tá? Então, em conteúdo, tivemos essa, mas é isso mesmo, vão dar 10 aulas no final. A aula de hoje, mais 3, para concluir o assunto, dá 9, e uma aula final de projeto, de discussão do projeto. Vai ser exatamente 10 aulas mesmo. Né? Então, só para que vocês saibam, o curso aí deve ir até 13, 20, 27, termina em maio essa parte. Dia 3 aí, a gente deve estar terminando o curso. Né? Dia 4 é feriado. Beleza? E aí vai ser um projeto. Esse projeto, eu vou entrar no assunto do capítulo 6, né? Que seria o módulo 2 desse curso. Seria o módulo 2. Tá? Mas vai ser um projeto, ou as atividades, né, como eu falei para vocês. Eu dou uma aula aí de revisão, ou as atividades que é aquelas que eu falei para vocês dos vídeos, né? Tem 2 já lá. Eu faria uma do capítulo 1 do capítulo 2. Faria uma de estimativa, intervalo de confiança. E poderia até fazer um inicial só de comparação de médias. Seria interessante para vocês. Mas aí o projeto seria muito bom, porque o projeto vai trazer para vocês um cenário real, né? Vocês vão trazer para mim um problema, um cenário real. Não quero abrir mão do projeto, não. E aí no segundo semestre, aí a gente pode abrir para o segundo semestre, se tiver quórum, um módulo 2, né? Análise de dados módulo 2, ou estatística módulo 2, e aí a gente iria mais profundo em testes estatísticos, paramétricos, não paramétricos, correlação, regressão linear e regressão multilinear. Mas isso aí eu teria que estar com tempo, material para fazer, inclusive teria que ter uma turma boa para entrar. Eu pretendo adicionar esse material, mas cresceria muito o curso. Né? Beleza, galera?
lista, professor. Não estou esquecido. Tá inclusive aqui, né? Oi. Copiei. Salvei. Mandei. Ali, aula dia 1, 8, 15, 22, 29 e hoje. Beleza, pessoal? Eu vou finalizar por aqui. Parando a gravação.